Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer uma vez mais estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado, que possamos absorver bastante os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, fazendo com que possamos ter uma ideia melhor do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, nos dando uma perspectiva cada vez melhor daquilo que realmente devemos fazer. Que possamos contar com a ajuda de nossos irmãos da espiritualidade, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo. Sempre a equipe de nosso irmão Guantamo, nosso irmão Romualdo, nos ajudando nessa situação. E que possamos ter uma noite esplendorosa, com bastante ensinamentos e entendimentos, sempre tendo a luz de nosso Mestre Jesus a nos iluminar e a nos guiar, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então é o capítulo 11, os três reinos, né? Nós falamos sobre nós havíamos falado sobre o reino mineral e o vegetal. Renatinho aparecendo aí também. Boa noite, Renato. E hoje nós vamos falar dos animais e o homem, certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode interromper, é só levantar a mão, abrir o microfone, pergunta, tá? Se precisar perguntar alguma coisa, nós estamos aqui para tentar responder, certo? Então vamos lá. A pergunta, o item 592 hoje. Vamos começar. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Aqui existe uma situação de querer comparar o homem aos animais, né? Porque existem animais que aprendem rápido fazer as coisas, né? Esses animais que são preparados para apresentações em circo, essas coisas, né? E mesmo em casa, eles adestrados, por exemplo, um cachorro, né? Adestrado, ele vai fazer coisas que repetidas, como nós vamos ver aqui. Então, a resposta que temos é essa. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. Por quê? Homem é homem, animal é animal. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Esse rebaixamento que ele fala é o rebaixamento moral. Nós sabemos que os animais, eles agem por instinto, né? O homem não. Na situação que estamos hoje, o homem, ele é racional. Ele deixou aquela parte instintiva, apesar que ainda carregamos do nosso DNA um pouco ainda das partes instintivas quando foi surgido os primeiros homens, né? Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muitos deles. Às vezes vamos ver aqui qual que é a comparação que ele fala. Fisicamente é como um animal, porém nós somos menos dotados que muitos deles. Por exemplo, se nós formos comparar a força de um homem com a força de um gorila, o animal ele sobressai ao homem, por conta da sua força, né? Se formos a mesma coisa, o homem ao tubarão. O homem é mais esperto, tem mais inteligência, mas o tubarão é bem mais forte, bem mais rápido, se estivermos no seu ambiente. Então, essas coisas que nós temos que dividir.
Não podemos deixar, só porque os animais têm uma certa capacidade, que pode ser comparada aos homens. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para suas necessidades e sua conservação. Então, foi dado para o homem tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. A todo momento nós estamos tendo oportunidades de evolução. E a própria parte da espiritualidade nos traz na matéria essas situações, né? Aquele que vai inventar ou vai descobrir uma coisa, antes ele tem contato com a equipe espiritual dedicada a essa situação. E é claro que aquele espírito que está encarnado ali, ele já tem uma predisposição àquela situação. Então, na natureza, tudo é colocado para que o homem possa se desenvolver, que o homem possa fazer as coisas para se melhorar, certo? É verdade que seu corpo se destrói como a dos animais. Vai decompor igual decompõe os animais. Porém, seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que é essa liberdade? É o livre-arbítrio? Seria o livre-arbítrio? Nem tanto. O livre-arbítrio serve para que nós possamos decidir as coisas, tomar atitudes, certo? Mas no nosso destino, nós somos livres para escolher o nosso destino. Por isso que liga no livre-arbítrio, certo? Então, o que acontece? Temos que ver que o homem é um espírito à parte, que está fazendo uma evolução diferente dos animais. O homem, ele passa, depois do nosso estado hominal, vamos para o angelical, do angelical para o crístico. O animal, ele continua animal. Então, ele não tem um destino. O destino dele é evoluir, também, com certeza, mas não igual ao homem. A compreensão dos animais em mundos superiores é diferente da compreensão dos animais dos mundos inferiores, como nós já vimos, né? Nós temos notícias de que no mundos superiores a convivência do ser humano, do homem com os animais, ela é pacífica, né? Então, essa parte, mas o animal vai ter inteligência? Sim, inteligência. Ele vai deixando a parte instintiva, mas vai continuar sendo animal. É uma coisa que não acontece com o homem, regredir para animal. Nós só regredimos para animal na matéria, com as nossas atitudes agressivas, com as nossas atitudes baixas. Então, por isso é que o homem ele tem uma evolução à parte dos outros animais. Pobres homens, que vos rebaixar abaixo da brutalidade. Então, o homem só se rebaixa na matéria, pela brutalidade, pela violência, né? Não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Aí tem uma questão interessante. Os animais pensam em Deus? Animal pensa? Não, ele age por instinto. E muito daquilo que a gente às vezes fala para o animal fazer, o que acontece? São atos repetitivos, que ele repete e ele, vamos dizer assim, acostuma a fazer. Se a gente vê em muitos laboratórios, né, essa situação com ratos, né, se ele leva um choque no lugar, ele não recebe a comida. Se ele só aperta um lugar e acende a campainha, vem a comida. Você pode ver que depois de 2 ou 3 vezes ele nunca mais vai apertar onde vai receber o choque. Mas isso é uma situação que foi colocada para ele, né? Foi colocada para ele. Se trocar a posição, ele vai continuar indo ali, vai ver que vai dar choque também. Ele não sabe reconhecer que houve uma troca, né? Então, essa parte, ela tem uma palavra, agora não estou me lembrando, condicionada. São atos condicionados. Obrigado. A ajudinha dos nossos irmãos aqui. São atos condicionados.
Vocês podem ver que eles repetem a mesma coisa. São atos condicionados. Certo? Item 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Isso é ainda um sistema. É verdade que dominam o instinto, na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Existe uma inteligência nos animais, para que eles possam fazer os atos condicionados. Macaco, cachorro, ratinho, toda a experiência. Então, em atos condicionados, eles têm uma certa inteligência, porém limitada. Não tem aquele raciocínio igual do ser humano. Por exemplo, no momento de atacar uma pessoa, de bater numa pessoa, o ser humano raciocina, já que as pessoas falam, perdi a cabeça, né? Mas raciocina, vai falar isso daí. O animal não. Ele ataca e não está raciocinando, ele é por instinto. Essa situação da inteligência dele, de alguns animais terem mais facilidade de aprender, como os golfinhos, os macacos, né, os primatas, né? A gente vê que realmente é uma situação bem interessante. É uma inteligência? Sim, porém limitada. Vamos ver aqui o comentário aqui, além um pouquinho mais. Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Tem muitas coisas que você não pode denegar. O que é? Fazer com que o animal faça. Por quê? Ele não vai ter condições, apesar de ser um ato condicionado. Mas em algumas circunstâncias, em algumas situações, depende do tipo de animal, ele não tem essa capacidade. Então, de repente, você não vai conseguir fazer com que os animais, todos os animais, façam a mesma coisa. Se vocês perceberem, quando a gente vê aqueles números, aqueles cachorrinhos no circo, o tratador faz um número com um número com o outro. Será que todos, de repente, fazem a mesma coisa? De repente, não. De repente, existe uma limitação para um dos animais que ele não consegue raciocinar daquele jeito, não tem essa aptidão e não tem essa situação para poder fazer. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. A inteligência dos animais, né, como está falando aqui, é para satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. É uma inteligência limitada que age por instinto. Mas o leão, ele ataca, mas ele faz uma preparação total antes, uma estratégia, né, dentro daquilo que ele precisa para a sua conservação, que é abater um animal para poder se alimentar e passar para a sua prole também. Porém, de que forma? Através de uma estratégia. É uma situação que ele sempre faz. Sabe que tem que se abaixar. Por quê? Já aconteceu numa outra vez ele aparecer de repente e os animais saírem e ele não conseguir nada. Então, essa inteligência leva ele a fazer o quê? A ficar quietinho, a ir devagar, seguindo seus próprios instintos também. E dessa forma, o quê? Na hora, no momento certo, ele consegue pegar a sua presa. E vocês veem que na natureza, no mundo, né, na Terra, no mundo, o único animal que mata às vezes por vingança, né, por prazer até, é o homem. Os outros animais não matam por prazer. Mas eu vi um lugar assim que tinha um leão que estava atacando as pessoas. É o próprio instinto. Não tem nada a ver com parte de vingança, não tem nada a ver de parte de perseguição, essas coisas. É totalmente a parte instintiva. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora ou fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo as formas e proporções constantes e invariáveis. É aquilo que nós falamos. De repente, um tem uma característica que consegue fazer certo exercício, certa coisa. Outro não tem essa mesma característica. Então, o que acontece?
Por isso que vocês veem, a gente vê, né, vários tipos de cachorro fazendo um número cada um de repente, né? O filhote, isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento instintivo. Aquele que está cativo, de repente, está preso, pode ser que ele faça a mesma coisa. Mas pelo instinto, aquele que está sozinho, isolado na mata ou perdido, ele vai agir instintivamente e vai dar continuidade àquilo que o seu instinto de preservação e de conservação faz. Certo? Se alguns são suscetíveis a uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Então, o que acontece? Tudo que acontece para que um animal faça alguma coisa de diferente do seu instinto é um progresso projetado e colocado pelo homem. Certo? Vamos lá. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Olha lá. O que acontece? Você treina o cachorro. Você para de treinar, ele para de fazer. Você treina o golfinho. Você para de fazer, para de treinar, ele volta para a sua natureza. Certo? A pergunta 593. Os animais têm uma linguagem? Vocês acham que os animais se comunicam? Hã? Com certeza, deve existir uma comunicação, né? Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Não tem articulação, né? Não tem igual que nós temos as cordas vocais preparadas, que nós temos a língua que ajuda a falar, né? Que tem tudo um aparelho fonador que faz com que nós possamos articular as palavras. Um meio de se comunicar entre si? Sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. Então o que acontece? Cada animal, cada grupo de animal tem uma maneira de se comunicar. Às vezes por gestos, por situações que de repente o que estiver acontecendo, né, dentro da sua parte instintiva, na convivência. Então vamos a outra pergunta aqui. Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem? Aí fala assim, o animal não fala, então quer dizer que não se comunica? Nada a ver. Ele se compreende por outros meios. Vós outros homens não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos, que dizes deles? Tem pessoas que não têm as cordas vocais, é mudo, não fala. Existem um subterfúgio para poderem se comunicar e serem compreendidos. Os sinais, não é verdade? A escrita. Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem, de se exprimirem as sensações que experimentam. Então diz aqui, dotados da vida de relação, quer dizer, o relacionamento deles. E na parte instintiva, cada situação já denota uma compreensão de alguma coisa. Crês que os peixes não se entendam entre si? De repente, aquele jeitinho deles, né? Abrindo a boca lá, é um jeito de se comunicar. Então ele fala aqui, o homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora dos animais seja instintiva e limitada pelo ciclo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, vemos aí que os animais têm uma comunicação
instintiva e limitada. O homem não. O homem é perfectível. O que quer dizer? Ele está sempre se aperfeiçoando e se presta todas as concepções da sua inteligência. Então a comunicação do homem, né, o surdo-mudo, ele consegue se comunicar através dos gestos. Então, o cego consegue se comunicar, ele consegue perceber um cheiro diferente, uma vibração diferente. Vamos ver o que Allan Kardec coloca aqui na observação. Os peixes, com efeito, que emigram em massa, como as dandurinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem e de combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhe permita distinguirem os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem, como todos os animais privados da voz e que fazem trabalho em comum. Deve-se espantar depois disso que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. Ou melhor, deve-se espantar depois disso que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. Nós já estudamos isso. Se vocês recorrerem ao item 282 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá a pergunta de como os espíritos se comunicam. Quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês, rapidinho, 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. O quê? Fluido universal. Estabelece a maneira dos espíritos se comunicarem, os fluidos, né? A telepatia, como outro dia houve uma pergunta no pessoal de sábado sobre a telepatia, que existe a necessidade de estarem numa mesma sintonia para que na vibração possam se entender. Se não estiver na mesma sintonia, não vai conseguir recaptar o pensamento, né? Certinho? Perguntas? Nenhuma, que beleza. Essa parte do homem e do animal é bem comprida. Vamos lá, mais uma questão aqui só. Os animais têm livre-arbítrio de seus atos? Nós já discutimos várias vezes isso daí, mas é uma pergunta muito oportuna, porque vai mostrar a limitação do animal. Eles não são simples máquina como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Então, o que é isso daí? O homem, o livre-arbítrio no homem, não que ele seja de modo assim, aquela situação, né? Podemos fazer qualquer coisa, decidir qualquer coisa. O nosso livre-arbítrio, de alguma forma, ele é também limitado pela própria equipe espiritual. Quando acontece isso? Quando podemos agir para angariar mais débitos ou para prejudicar outras pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes as equipes espirituais que nos não orientam, mas que estão sempre nos assessorando na espiritualidade, o que acontece? Eles podem, de repente, fazer com que a gente volte para a espiritualidade para não ter mais débitos e para não fazer mais mal, né? Então, é uma função primordial dessa situação. Então, mas os animais, eles não são máquinas, porém,
o seu livre-arbítrio ele é bem limitado. Seria então o seu instinto fazendo com que ele possa ter várias atitudes, ter uma ideia daquilo que ele precisa fazer e fazer. Ele não vai ter o livre-arbítrio para decidir se vai atacar ou não um animal. Ele vai agir pelo seu instinto. Quando ataca um homem, ele ataca o homem por quê? Ou ele é provocado, ou ele é caçado, não é? Coloca um gato no canto e encantua ele. O que ele vai fazer? O instinto dele é te atacar, fazer o cachorro é a mesma coisa. Se você prende ele, ele vai querer te atacar para se defender. Então, é a parte instintiva. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves do que no macaco? Por exemplo, cuja conformação tem mais analogia à sua. Por que o papagaio, né, periquito, fala e o macaco não fala, sendo que nós somos descendentes dos primatas, né? Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Você vê que a gente vê em alguns comerciais as pessoas dando pão de cigarro na mão do macaco, o macaco levando o cigarro na boca, tomando uma cerveja, né? Então é ensinado, é colocado isso pelo homem para ele fazer, condicionado para ele fazer. Ele repete os gestos. O papagaio, a mesma coisa, ele ouve e ele, na sua constituição física, ele consegue soltar o som, imitando a voz humana. Então, é uma conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto da imitação. Então, o macaco imita os gestos e as aves imitam o som. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um espírito independente da matéria? Muita gente já perguntou sobre isso, né? Sim, e que sobrevive ao corpo. O animal tem espírito que sobrevive ao corpo? Sim. O animal tem um espírito que sobrevive ao corpo. Porém, esse espírito não tem as mesmas situações que o espírito do homem. Não tem os mesmos débitos, não tem as mesmas provas, não tem as mesmas expiações. Apesar daquilo que o animal possa fazer, ele não vai ter isso em sua consciência. Porque ele não tem consciência do que faz, ele faz por instinto. Se ele faz alguma coisa, entre aspas, inteligente, é limitada, mas porém é instintiva, né? Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma dos homens e Deus. Olha que resposta. A distância da alma do homem e do animal, em parte de inteligência, é a mesma distância do homem com Deus. Então, para ver como é que nós estamos. Nossos irmãozinhos, como lembrava muito bem Chico Xavier, que aliás hoje, não sei se recordam, faz 18 anos do seu desencarne, que nosso querido Chico está na pátria espiritual nos ajudando, continua nos ajudando, depois do descanso, mas continua nos ajudando. Os animais são nossos irmãos inferiores, aos quais nós temos que ajudar, aos quais nós temos que fazer de tudo para o maior conforto deles. Certo? E a distância que existe entre a alma dos animais e a do homem é a mesma do homem a Deus. Nós nunca vamos chegar a Deus. Os animais nunca vão chegar a homem. Terão uma compreensão melhor em mundos superiores. Uma convivência melhor com o homem. Porém, a inteligência é bem diferente. E a perspectiva do homem é diferente da perspectiva do animal. O homem evolui depois do hominal para angelical, crístico e crístico. O animal não.
vai continuar sempre animal. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Por que a vida inteligente continua no estado latente? Porque no lugar que nós estamos hoje, de provas e expiações, eles são animais que usam apenas o seu instinto. E pouco da sua inteligência é limitado. Porém, em mundos superiores, a sua inteligência é maior. E de repente, o que nós podemos pensar na nossa vã filosofia, né? Que nos mundos superiores, o instinto animal vai se deixando para trás e a sua inteligência que estava latente começa a ter. Mas não que ele vá ter a mesma situação do homem na parte evolutiva. É isso que nós temos que dividir. Temos poucas informações, sabemos que existe uma convivência. Então logo poderemos raciocinar assim. Se no mundo de provas e expiações os animais são selvagens, e a convivência com o homem, apenas alguns que são domesticados, e mesmo assim muitas vezes nos atacam, né? Pelo seu instinto, vai bater no cachorro. Ele vai se defender por instinto. Tá certo que depois ele vem abanando o rabo, mas né, que lá passou. A gente pode raciocinar que no mundo superior isso não acontece. A convivência sendo pacífica e harmoniosa, existe um pouco mais de inteligência e menos de instinto nesses animais. Só mais uma para a gente terminar aqui, para depois, a partir da outra aula, a questão 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um outro animal antes que em outro? Um animal de cachorro, uma alma de cachorro, está na espiritualidade e fala assim, agora eu quero encarnar como gato. Ou eu quero encarnar como um tubarão, eu quero encarnar... Não existe isso. Né? Ela não tem o livre-arbítrio. Tanto é que a volta para a matéria, para um corpo físico, um cachorro de um outro cachorro, para o seu cachorro, ela é mais rápida. Por quê? Não tem tempo em que a consciência dele fica pesando para ele ficar na espiritualidade. No umbral, né, numa situação mais delicada. Então o animal ele desencarna, vem uma equipe, como nós já conversamos vem uma equipe, recolhe o espírito do animal, que é o quê? A sua individualidade. Como nós vimos aqui em cima. Ele guarda a sua individualidade, mas não a sua consciência. Esses dias atrás eu assisti um filme, não sei se vocês já assistiram, 4 Vidas de um Cachorro. Alguém já assistiu esse filme? As 4 Vidas de um Cachorro. É maravilhoso, é lindo. Né? Mas eu acredito que é uma ficção, que na situação que nós estamos, um cachorro não vai conseguir reencarnar novamente e se lembrar do dono, ir atrás do dono. Né? Isso daí é uma coisa de ficção. Por quê? Essa resposta aqui nos dá essa resposta disso daí. Ele guarda a individualidade de cachorro, mas não tem consciência do eu. É diferente do homem. Desencarnamos, nós temos a consciência de nós mesmos, do eu. Por isso que, quando voltamos para a espiritualidade e temos a situação de evolução, por quê? Vamos falar assim, bom, errei em tal coisa, errei em tal coisa, errei em tal coisa. Porque a consciência espiritual é diferente da consciência material. E dessa forma, eu falo, bom, agora eu preciso voltar de tal forma para que eu possa... Opa, temos um convidado aí, gente. Para que eu possa dar continuidade à minha evolução. Então, nós podemos escolher algumas provas, algumas expiações. Boa noite, seu Ribeiro, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Nós podemos escolher as nossas provas, nossas expiações para o nosso crescimento. O animal não. Ele desencarna,
Cachorro, ele volta como cachorro. Ele desencarna como gato, ele volta como gato. Permanece a individualidade, ou seja, gato, cachorro, mas não tem o livre-arbítrio de escolher para vir de uma outra forma. Cachorro volta como cachorro. Gato volta como gato. Então, nessa situação de evolução, nós vemos que a participação dos animais neste mundo, né, nós temos animais que são domesticados, nós temos animais selvagens que estão em franca evolução. Então, dessa forma, nós vemos que tudo evolui. Então, o homem evolui para a parte angelical e crística, o animal continua como animal sempre. Nós vamos ver mais para frente aqui no item 611 depois, a metempsicose, que é uma situação que foi muito debatida e muitas pessoas às vezes acreditavam nisso daí. É uma doutrina a metempsicose. Mas nós vemos que pela evolução que nós temos hoje, nós temos a condição de ter um homem voltando a ser animal e um animal voltando a ser homem. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração a respeito do tema de hoje? Que na próxima semana nós vamos estar no livro dos médiuns de novo e na outra semana nessa pergunta 600. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Rosane está perguntando se os animais podem escolher as pessoas como dono. Olha, é muito difícil. A relação dos animais domésticos, ela é muito, como é instintiva. O que eu posso assim raciocinar da minha parte? Que aonde eles são bem-vindos, eles são bem tratados, eles ficam, né? Pode ver que se você tem um animal e você maltrata esse animal, várias vezes ele foge, ele vai embora. Agora, se ele é bem tratado, se dá comida, se dá carinho, tal, foi o que aconteceu com a gente, com a gatinha. Então nós temos assim, ela escolheu a gente, nós adotamos, ela nos adotou. A gente trata bem, a gente não espantava ela, devagarzinho ela foi chegando, se sentindo bem. Bom, meus queridos irmãos, amigos, amigas, irmãs, agradeço uma vez mais a participação, agradecer a todos vocês, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de hoje, agradecer irmão Matias, irmão Felipe, irmão Ulisses também, irmão Anselmo, que estão sempre nos ajudando, sempre nos dando uma contribuição, nos lembrando as coisas que nós temos que às vezes dizer, falar, né? E agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. E que Jesus abençoe a todos, sendo a luz a iluminar os vossos caminhos. Boa noite a todos.